Bom dia, meus irmãos. Mais um domingo na nossa escola dominical. Vocês aí nas suas casas, participando juntos com os seus familiares. E nós vamos estudar mais uma porção da palavra de Deus. Se encontra em Lamentações, capítulo 3, versículos de 21 a 26. Abra sua Bíblia nesse texto. Lamentações, capítulo 3, versículos 21 até 26. Diz assim a palavra de Deus: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa manhã que o Senhor nos concedeu. Uma manhã em onde estaremos estudando a Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito possa nos orientar, que o Teu Santo Espírito possa nos fazer entender o que Deus quer para nós nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, durante a semana eu enviei 7 textos para vocês falando sobre a esperança. Lá no sábado, dia 28, o primeiro texto que eu enviei, o tema era Desesperança tem cura. Vou repetir, desesperança tem cura. E no texto, uma das partes que fala no texto, dizia que na queda do homem, tudo parecia perdido. Quando Adão e Eva pecaram, tudo parecia perdido, porém Deus se revelou com uma promessa, a promessa de um Salvador para a humanidade, esse é Jesus. Então, a desesperança tem cura, esse foi o texto que eu mandei para vocês no dia 28. No domingo, dia 29, o texto tinha como título Esperança que fortalece. Uma parte que eu destaquei do texto dizia o seguinte: no percurso árduo que enfrentou José, ou melhor, no percurso árduo que enfrentou, José manteve um coração esperançoso. Então, a esperança fortalece. E a gente viu no texto também que eu mandei nesse dia 29, domingo, que quando José chegou diante dos irmãos, e os irmãos com medo que ele fizesse alguma coisa, o que ele falou? Não, Deus está no controle. José tinha essa esperança, a esperança fortalece. Na segunda-feira, dia 30, o texto que os irmãos leram tinha como tema a vitória da esperança. E eu destaquei algumas frases desse texto. Sempre que buscamos em Cristo o combustível espiritual para nos fortalecer e nos tirar do esconderijo, nosso tanque é completado junto à cruz. Na terça-feira, o texto tinha como título Motivo para ter esperança. Deus convocou Josué para assumir a liderança do povo de Israel. Aquele homem, porém, estava cheio de dúvidas e questionamentos, e Deus lhe garantiu que a sua graça estaria com ele, assim como estivera com Moisés. Então, o motivo de ter esperança é a graça de Deus conosco. Isso dizia o texto do dia 31, terça-feira. Na quarta-feira, dia 1º, o texto que os irmãos leram tinha como título A Alegria da Esperança. A Bíblia nos ensina que o tempo de Deus é perfeito, mas com frequência somos tentados a pensar diferente.
em especial depois de um longo período de frustração e de uma extensa caminhada pelo deserto. Então a gente vê ali uma história do povo de Israel. Na quinta-feira, o tema era dúvida no caminho da esperança. Desde o chamado inicial de Deus a Abraão em Gênesis 12, até a reiteração da promessa em Gênesis 15, ocorreram muitas situações adversas na caminhada do patriarca com o Senhor. Então, Abraão teve dúvidas no caminho da esperança. Na sexta-feira, nosso último texto tinha como título, foi no dia 3 isso, tinha como título Esperança Eterna. E falava sobre a história de Jó. A história de Jó é clássica quando o assunto são acontecimentos inesperados. Louvado seja o Deus da esperança, que mesmo diante da morte, enche nosso coração de júbilo e esperança eterna. Por isso, nessa manhã, eu quero compartilhar com os irmãos esse texto. E o título que eu dei para esse estudo é exatamente o versículo 21 do capítulo 3 de Lamentações. Quero trazer à memória o que pode dar esperança. Lamentações, capítulo 3, ele é um hino, ele é um salmo de lamentação de um indivíduo que escreveu, Jeremias, e também do povo. Ele é estruturado desta forma, e cada grupo de 3 linhas inicia com uma letra do alfabeto grego, se os irmãos observarem aí na sua Bíblia. Este salmo ele era cantado em cultos de lamentação, após uma catástrofe que ocorreu em 587 a.C. O povo de Deus estava arrasado, pois a cidade santa e o templo tinham sido destruídos pelos babilônios. E grande parte do povo tinha sido deportada para o exílio. Sobra um pequeno grupo de remanescentes que estavam em muitas dificuldades, estavam sem rumo, sem sentido, em meio às ruínas. Mas, mesmo assim, eles celebravam cultos de lamentação, sim, mas celebravam um culto. O pesar e o sofrimento do povo, em geral, se misturavam com o pesado fardo dos indivíduos que estavam naquela situação. Este capítulo também de Lamentações, ele é o ponto alto do livro. Aqui, Jeremias, ele derrama o seu coração aos seus leitores. E é o que os profetas geralmente faziam mesmo, eles se derramavam diante do povo com as suas palavras. Sua vida, a vida de Jeremias, foi um longo martírio. E ele serviu aí com as suas palavras de juiz, de intercessor, entre o que Deus dizia e o povo. Nenhum profeta jamais argumentou com o povo de maneira mais apaixonada do que Jeremias. Estes fatos estão claramente evidenciados nesses 66 versículos deste capítulo. E para a gente ter só um pano de fundo, né, sobre esses versículos, sobre esse capítulo inteiro, uma ideia geral do capítulo. Dos versículos 1 até o versículo 18, nós temos as tristezas que Deus proporcionou ao seu servo. Né? É isso mesmo. Deus fez com que Jeremias e o povo sofresse algumas tristezas. E isso está registrado aí nos versículos de 1 a 18, onde nós lemos algumas frases assim: eu sou homem que sofro muito. Uma outra frase dentro desses versículos:
o meu sofrimento despedaçou os meus ossos. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo. Isso, Jeremias abrindo o seu coração, e a gente consegue ver isso nos versículos de 1 até o 18. A segunda parte desse capítulo são os versículos 19 até o 42, onde nós lemos: quero trazer à memória o que me pode dar esperança, vamos ver isso daqui a pouquinho. Suas misericórdias não têm fim. A gente vê nesses versículos a oração tranquilizadora de Jeremias. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, sem lamentar. O jugo, a gente vê também o jugo da mocidade, que a alma castigada fica em silêncio. Deus não rejeitará para sempre, nem há algum espírito de vingança em seu coração. Nós lemos também que, nesses versículos 19 até o 42, o Altíssimo não é como uma divindade pagã. Deus não é como uma divindade pagã, volúvel, imperfeita. A gente lê também: nada pode acontecer sem a permissão do Altíssimo. E a gente também lê uma exortação ao exame do coração, uma exortação ao arrependimento sincero. E a terceira parte desse capítulo, estão registradas dos versículos 43 até o versículo 66. Nestes versículos nós lemos algumas frases desse tipo: Deus perseguiu o povo de Judá, matando sem piedade, até que Sião se tornou nada mais que lixo entre o povo. A gente vê assim registro de vingança. O servo ora por vingança. Jeremias ora por vingança. Jeremias e sua lamentação sobre a inimizade do seu próprio povo contra ele. A gente vê as suas lágrimas derramadas por causa do destino deles. Nós vemos também Deus no céu toma o conhecimento do sofrimento de Jeremias e do seu povo. Enfim, esses são os 3 momentos deste capítulo. Como vemos, Jeremias se encontrava num momento difícil. Jeremias se encontrava angustiado. Jeremias se encontrava sem esperança. A angústia da sua alma era grande. E ele, ao mesmo tempo que a sua angústia era grande, ele também via a aflição do povo, e isso lhe causava também muita angústia. Mas, num determinado momento do seu lamento, ele diz, agora acompanha aí verso 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então a gente vê que nesses momentos difíceis de Jeremias, ele parou e pensou, espera aí, preciso parar de reclamar, preciso parar de lamentar, preciso trazer à minha memória aquilo que me dá esperança, preciso trazer à minha memória as circunstâncias boas do poder de Deus, o que Deus fez para as nossas vidas, para a vida dele, de Jeremias. E o simples fato de Jeremias olhar para as misericórdias do Senhor, e que essas misericórdias se renovam a cada manhã, já trouxe esperança para a vida de Jeremias. E agora nós vamos ver algumas questões desses versículos que nós lemos, dos versículos 21 até o versículo 26, que nos ajudarão a trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança nesses dias difíceis que temos passado hoje. Em primeiro lugar, nós vemos no versículo 21, o que você traz à sua memória tem o poder de mudar ações. Quando Jeremias começou a pensar
no que Deus já havia feito com ele, no poder de Deus, no Deus que ele servia. Quando ele começou a trazer isso à memória, ele logo declarou: vou continuar trazer à minha memória o que me dá esperança. Jeremias, após lamentar a condição do povo e da nação de Israel, demonstra que não vai ficar preso mais nas lamentações, não vai parar de reclamar. Ele trará à memória aquilo que traz esperança. Me parece que ele começou a lembrar das ações de Deus na história, das ações de Deus livrando o povo, nas ações de Deus trazendo o povo até aquele momento. A verdade é aquilo que você leva à sua memória, estará brevemente em seu coração. Então, se você tem a tendência de levar para a sua memória, para o seu coração, reclamações, é isso que vai fluir sempre da sua boca. Então, a ideia é a seguinte: pense nas coisas boas que Deus tem feito na sua vida. Traga isso à memória, porque isso vai te dar esperança. E uma das coisas que eu gosto muito de trazer à minha memória é o fato de Cristo ter morrido por mim, me dando salvação. Eu trago isso à minha memória e isso me dá esperança de dias melhores. Dias melhores daqui nessa terra? Sim, pode ser, mas aquele dia em que Cristo voltará e nos levará para a casa do Pai. Eu trago isso à minha memória e isso me dá esperança. Então, a primeira coisa que a gente destaca é o seguinte: o que você traz à sua memória pode mudar as suas ações. Se você traz lamentações, vai gerar lamentações. Se você traz boas memórias do que Deus fez na sua vida, mudará também as suas ações. Em segundo lugar, nós vemos aí nos versículos 22 e 23, a fidelidade de Deus é fundamental para a esperança. Vou repetir: a fidelidade de Deus é o fundamental para a esperança. Diz assim os versículos 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Versículo 23, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Jeremias, ele declara que trará à memória somente aquilo que pode trazer esperança. Mas ele diz isso fundamentado na fidelidade de Deus, não fundamentado na sua memória. Isso precisa ficar muito claro para nós. Jeremias, ele trouxe à memória aquilo que daria esperança para ele, mas baseado na fidelidade de Deus, na ação de Deus na história. Deus é Deus de misericórdia, e essas misericórdias se renovam a cada manhã. É nisso que Jeremias estava firmado, na fidelidade de Deus. E isso nos fala dos nossos sonhos, isso nos fala dos nossos projetos, isso nos fala das nossas realizações. Tudo que nós fizermos precisa estar fundamentado em Deus e nos propósitos de Deus. Observe que o profeta, ele fundamenta a sua afirmação no caráter fiel do nosso Deus. O versículo 23, lá no seu final, diz que grande é a tua fidelidade, Senhor. A fidelidade é uma perfeição em Deus, pela qual Ele é fiel à sua palavra e à sua aliança. O que Ele propôs, isto Ele fará. O que Ele prometeu, isto Ele executará. Podemos e devemos esperar em um Deus fiel a quem nós servimos. Em terceiro lugar,
estão aí registrados nos versículos 24 a 26, podemos ter esperança porque Deus é bom. Diz assim os versos 24 a 26. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. O profeta declara que Deus é o fundamento da sua vida, e a sua porção e também a sua herança. O profeta, ele não se baseia nos seus pensamentos, e sim no próprio Deus. E eu repito, porque Deus é que dá vida, porque Deus é a porção dele e Deus é a sua herança, assim como também é de nós que o buscamos. Ele é bom para com aqueles que esperam nele, que confiam nele. Tem um poeta que tem o nome de Dante. Ele escreveu uma obra que intitulada Divina Comédia. Ele diz em um dos seus trechos sobre o inferno, que no portal do inferno está escrito isso: perdei, ó vós que entrais, toda a esperança. Então, o autor, falando sobre o inferno, na sua imaginação, ele diz que no portal do inferno estaria escrito isso: perdei, ó vós que entrais, toda a esperança. Aqueles que estão a caminho do inferno não têm esperança em Deus. A esperança daqueles que estão a caminho do inferno está baseada nos homens e nos seus entendimentos, na sua sabedoria. Mas, por outro lado, o livro de Hebreus nos diz que a esperança é a âncora da nossa alma. Lá em Hebreus capítulo 6, versículo 18 e 19, depois você pode abrir a sua Bíblia e ler, nos diz o seguinte: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segurança e firme e que penetra além do véu. A função da âncora é dar estabilidade à embarcação. Devemos trazer à memória a esperança para que tenhamos uma vida cristã estabilizada. Portanto, não fiquem presos às experiências frustradas do passado. Não fique preso aos últimos acontecimentos que temos acompanhado aí exaustivamente nessas 3 semanas. A sua alma precisa estar ancorada naquilo que te dá esperança. E é em Deus. A nossa esperança está em Deus e na sua graça. Hoje é o dia de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Hoje é o dia de trazermos à memória aquilo que nos traz esperança. Uma vida sem esperança, ela é cinzenta, sem graça, sem cores. O que Deus está trazendo à sua memória, o que Deus, ou melhor dizendo, é uma pergunta, o que Deus está trazendo à sua memória nesta hora? Algumas considerações para encerrarmos essa meditação. Como nós vimos um pouquinho mais atrás, se o inferno tem uma placa que diz, aqui acabou a esperança, no céu tem outra placa que diz, aqui o que era esperança vira realidade. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Tem uma história de
Horatio Gates, ele é um presbiteriano que se converteu a Cristo através do evangelista Moody, lá no século XIX. Horatio se tornou um advogado próspero na cidade de Chicago. Mesmo depois do seu sucesso financeiro, continuou mantendo um relacionamento estreito com Moody e com um profundo interesse pelas campanhas de evangelização. Tinha apurado gosto pela música e era devotado ao estudo das Escrituras. Meses antes do grande incêndio que atingiu a cidade de Chicago, em 1871, Horatio tinha feito pesado investimento financeiro em uma área que foi totalmente destruída pelo fogo. Não bastasse esse terrível abalo financeiro, Horatio passou por uma dolorosa perda de um filho. Esta morte trouxe grande sofrimento para toda a família. O piedoso advogado, procurando um tempo de refrigério e descanso, resolveu viajar com a esposa e as 4 filhas para a Europa, depois de ter perdido um filho, onde se encontraria com Moody em uma cruzada evangelística na Inglaterra, em 1873. Em novembro daquele ano, devido a inesperados compromissos de negócios, Horatio precisou permanecer em Chicago, mas ele enviou sua esposa e suas 4 filhas, conforme já estava programado no navio. O navio era o SS Ville du Havre. Sua expectativa era seguir viagem dias depois. No dia 22 de novembro de 1873, o navio sofreu um acidente e naufragou em 12 minutos. Dias depois, os sobreviventes finalmente chegaram em Cardiff, no país de Gales. E a senhora Spartford, esposa de Horatio, mandou um telegrama ao seu marido: salva, porém só. Ele perdeu as 4 filhas de uma só vez. Com toda essa angústia, Horatio escreveu uma linda música, buscando trazer à memória o que podia dar a ele esperança. A alegria eterna que ninguém e nada pode roubar foi expressa por ele em uma linda canção que ele escreveu em meio a tudo isso. É o hino 108 do nosso hinário, Aflição e Paz. Eu vou ler o hino. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde vou, para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. Diante dessa situação difícil que Horatio passou, ele escreveu essa bela canção, trazendo à memória dele aquilo que lhe daria esperança. E também podemos cantar essa canção para trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança nesses dias tão difíceis que temos passado, onde muitas pessoas estão já tendo dificuldades financeiras, como eu disse na quinta-feira, pessoas que estão passando fome, passando necessidade, e isso, infelizmente, está sendo causado por esse vírus que tem infestado a nossa população. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus nos traga à memória aquilo que nos dá esperança. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por estas palavras. Que o Teu Santo Espírito nos ajude, nos ensine a
buscarmos aquilo que nos dá esperança, a pensarmos naquilo que nos dá esperança. E essa esperança está em Jesus Cristo, na sua graça infinita derramada naquela cruz. Ajude os nossos familiares, ajude cada pessoa envolvida nos nossos lares, ajude nesses momentos difíceis de confinamento. O ser humano não gosta de ficar confinado, vai causando ansiedade, mas que possamos esquecer um pouco desses problemas, dessas dificuldades, e que nossas mentes se voltem para aquilo que nos dá esperança. Pensemos nas palavras, na palavra de Deus, pensemos no sacrifício de Cristo, pensemos nesse hino maravilhoso que nós mencionamos no final da nossa mensagem, sou feliz com Jesus, e que esses ensinamentos desse capítulo 3 de Lamentações estejam firmes na nossa mente. Quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com vocês aí nas suas casas. E eu espero você hoje à noite, para juntos, mais uma vez, aprendermos da palavra de Deus. Amém.